Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Depois de algumas dificuldades de transmissão no YouTube, resolvemos migrar aqui para o Telegram para pelo menos conseguirmos começar, porque no YouTube nem sequer começámos. O YouTube neste momento está mais uma vez limitando as inscrições no canal. Já há vários dias que está oscilando entre 9.275 inscritos e 9.277. Há pouco, depois de eu noticiar isso na comunidade do YouTube, por escrito, consegui chegar aos 2.278, mas agora eu fui ver, já está em 74, 2.274. Então, quer dizer, o YouTube simplesmente sabotando completamente o canal para ele não crescer. Já há várias vezes que acontece isso. Para, assim, uma determinada quantidade de inscritos. E agora quis fazer uma transmissão para o YouTube e não deu. Simplesmente o programa OBS, que é o programa através do qual eu sempre faço as transmissões, está oscilando. Como se o sinal de internet estivesse oscilando. Mas não é o sinal de internet. Não é aqui. Nós estamos aqui a falar bem, a transmitir bem. Então, estamos aqui e vamos fazer aqui uma bela apresentação. Que todos, então, sejam todos bem-vindos. Muita saúde para todos. Lembrando que esta apresentação sobre a Rússia tem por base um artigo, uma pesquisa, levantamento de dados que nós fizemos agora e publicámos num artigo. Lembrando que não estamos aqui defendendo apologias, ideologias, nem líderes, nem salvadores. Estamos apenas fazendo um levantamento de informações de forma descompromissada, vendo o que é que está ali. Não é querendo ver o que nós queremos ver. Não, nós estamos procurando ver o que é que está ali para entendermos um pouquinho melhor sobre as coisas que estamos testemunhando, né? Então, sintam-se todos bem-vindos, desejando muita saúde, que todos sintam tranquilos e bebam água. Vamos para a vinheta. Homens, mulheres e trigo, arados, tratores, que lindas paisagens. Pardais para partidos, para tantos amores, o campo tem homens. Tem gente valente, com padres de enxada, com muita perícia, se lança a semente. E é dura a jornada, para tanto polícia. Pois é, amigos, vamos aqui iniciar mais um mergulho profundo aqui no canal Daniel Simões. Lembrando que hoje iniciou a campanha de reservas do terceiro livro do canal. Incrível, nós já vamos lançar, se Deus quiser, se o universo quiser, se a inteligência universal quiser, iremos lançar o terceiro livro. E para quem quiser fazer a reserva, é entrar em contato comigo no privado. Este livro só será impresso se nós conseguirmos chegar nas 100 reservas. O motivo disso é a impressão mínima da gráfica ser de 50 unidades. E então eu quero ter uma margem confortável de pessoas que têm potencial de reservar e depois não comprar o livro. E eu não posso mandar imprimir, né, a receber dinheiro das pessoas sem ter garantia que realmente irei receber a quantidade mínima necessária para colocar isto em papel. É super importante termos isto em papel. Já é um terceiro livro que vai complementar imenso os outros 2 livros anteriores. E é isso. Podem entrar em contato comigo no privado. Então vamos aqui ao mergulho profundo que nos estamos propondo a fazer. E nós, foi no dia 2 de agosto, ou seja, ontem, lançámos este artigo. Rússia, registros de mercado comprovam. A Federação Russa está cada vez mais longe da Europa e dos Estados Unidos. Isto ergue uma pergunta, não é? Ao fazermos estes levantamentos. Comercialmente,
a Federação Russa está cada vez mais longe da Europa e dos Estados Unidos. Nós vamos ver isto agora. E uma das perguntas que ergue é: será que a Rússia é uma resistente à nova ordem mundial globalista? Porque muita gente está defendendo que se a Rússia não está alinhando e está sofrendo sanções e toda essa pressão por parte do Ocidente, então talvez a Rússia seja uma resistente à nova ordem mundial globalista. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Lembrando mais uma vez que aqui não estamos defendendo ideologias, não estamos defendendo líderes salvadores, não estamos defendendo partidos, nada disso. Estamos procurando examinar os dados da forma mais fria possível, neste caso, para termos informações cada vez mais claras e concretas. Ao fazermos este levantamento e esta apresentação, não podemos esquecer este artigo que nós publicámos no dia 29 de agosto de 2019. Este artigo, intitulado Or Nazi no Bis, tradução exclusiva para a língua portuguesa das atas do Banco de Inglaterra de 1939 a 45. Porque é que nós, para examinarmos... só um momento... Eu estou com algumas dificuldades também na parte dos micros. Porque é que é importante nós termos em mente este artigo ao examinarmos o artigo que foi lançado agora sobre a Rússia, e não só esse artigo, como o conjunto de artigos que nós já lançámos sobre a Rússia, os quais estão interconectados. Porque quando nós fizemos a pesquisa sobre o Or Nazi no Bis, que era algo que nós já tínhamos ouvido falar, mas não havia ainda uma documentação disponível que nós soubéssemos sobre isso, o que fiz foi mergulhar dentro de diversas instituições que estiveram envolvidas na Segunda Guerra Mundial, tanto na parte dos aliados como na parte da Alemanha, procurando se havia registro deste ouro em algum lugar, né? E o que nós encontramos foi dentro do Banco de Inglaterra, nos arquivos do Banco de Inglaterra, correspondentes a 1939 a 45. E nós encontramos uma referência a isto no capítulo 9, página 1292 a 1301. E eu, assim, convido vocês a olhar com atenção para... deixa eu ver se eu consigo ampliar esta imagem. Não dá para ampliar. Então ela vê-se melhor assim. Reparem como é este documento digitalizado. É um livro que foi datilografado à máquina e que simplesmente está guardado. Aí ele foi digitalizado. O que eu fiz foi, eu peguei neste documento, li o que é que estava ali e simplesmente traduzi. Mas este aqui eu não entreguei de bandeja o texto, não. Porque normalmente eu disponibilizo tudo para ser usado de qualquer jeito, né? Só que aqui, de qualquer jeito, não, né? Mas, neste caso aqui, eu fiz a tradução e compartilhei a tradução com imagens. Se alguém quiser usar esta tradução que eu fiz, pode usar, mas vai ter que digitá-la. Os links que estão aqui, nas imagens, todos eles estão no final deste artigo. E por que é que eu estou mostrando este artigo sobre o Or Nazi no BIS e no Banco de Inglaterra? Porque, na altura em que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, se alguém fosse procurar em documentos que, se a Alemanha nazi estava sendo financiada pelos aliados, dificilmente iria encontrar algum documento que falasse sobre isso. Seria preciso escavar e conseguir acessar, ter acesso, né? Então seria muito difícil, durante a Segunda Guerra Mundial, conseguir comprovar que ouro oriundo dos aliados, através de um fundo de JP Morgan, estava conseguindo captar muitos recursos para enviar para a Alemanha nazi e que esse dinheiro estava vindo também, esse ouro do Banco de Inglaterra, passando pelo BIS até chegar ao
Banco Central da Alemanha, o Reichsbank, que era o Banco do Reino. Reichsbank é essa a tradução. É o Banco do Reino. O Reich, quando se diz terceiro Reich relacionado à Alemanha, Reich é reino. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Mas eles chamavam, os nazis chamavam de reino aquilo que eles estavam criando. Quem seria o rei? Então, por que é que eu estou mostrando isto? Porque hoje em dia, se nós quisermos comprovar alguma coisa do que está acontecendo, fica difícil, não é fácil. O que é que nós podemos fazer? Será que nós conseguimos ver se a Rússia é realmente uma resistente ou é um fantoche de um teatro gigantesco? Dificilmente nós conseguimos ver isso neste momento com clareza. Eu ainda não vi ninguém apresentar assim uma prova concreta. Olha, é isto aqui. O que nós podemos fazer é trabalhar com indícios, reflexos da situação da Rússia agora. E com muita prudência. Com muito cuidado para não tomar conclusões precipitadas. Então, eu vou já descer aqui para o final do artigo. Como podem ver, este artigo está bem completo. Existe uma série de artigos relacionados com a Rússia, que vêm desde 2018, e existem vários artigos que fizemos em relação à Rússia, que mostram que existe muitos sinais, muitas informações que são contraditórias. Como, por exemplo, nós estivemos vendo que existiam empresas ocidentais investindo na Rússia. Continuava havendo movimento de investimento na Rússia. Vimos ainda, por exemplo, aqui no dia 5 de julho de 2022, num artigo que nós já revimos em outro vídeo, que a Rússia está presente em algumas das principais instituições globalistas. Aliás, nós vimos até que a Rússia tinha uma delegação representando o país no segundo corpo de negociação intergovernamental da OMS, onde estava sendo construído o Tratado Global de Pandemias. Então, existe uma série de sinais meio contraditórios. Vimos que a Rússia desapareceu do Fórum Económico Mundial, em termos de empresas. Dizem que algumas pessoas, alguns russos ainda estão lá no Fórum Económico Mundial, com os registros no site. Eu não fui verificar. Ainda não deu tempo. Mas uma coisa é certa. O que nós estamos verificando com estes levantamentos é que realmente a Rússia está ficando isolada dos movimentos oficiais dentro do mercado. Então, quando há 2 dias eu vi que o site da SecInfo, a SEC é a Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. Todo que é negócio que passa pelos Estados Unidos está registrado ali. Então, é uma boa fonte de referência para movimentos corporativos. E ele tinha sido desativado, como este print aqui mostra, um print do dia 2 de julho de 2021. O site estava fora do ar. O que foi assim, muito estranho para quem estava acompanhando isto. Foi muito estranho ele ficar fora do ar. Diz que foi um ataque de ransomware ao site. Mas, agora, há poucos dias atrás, eu fui ver e tinha sido reativado. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz quando ele foi reativado foi buscar a perceber a quantidade de movimentos que tinha sido realizados pela Rússia. Movimentos comerciais, de transações, de transferência de cadeiras, alguma coisa. De documentos emitidos pela Rússia na SEC. Ainda chama a atenção para considerarmos que o termo Nova Ordem Mundial ele tem vindo a ser usado por diversas instituições globalistas e por diversas potências militares e financeiras mundiais, tais como a Rússia, a China, a Inglaterra, a União Europeia e os Estados Unidos. E considerando a extrema falta de confiança
que cada vez mais pessoas têm em relação às informações disponibilizadas pelos principais meios de comunicação social e pelas próprias instituições de governança nacional e internacional, surgiram as perguntas. Existe concordância internacional quanto ao significado, aos caminhos e ao modelo de governança correspondente ao termo nova ordem mundial? Será que já se chegou a um consenso sobre isso? Ou a Rússia e a China são resistentes à nova ordem mundial globalista, essencialmente europeia e norte-americana? São perguntas que nós lançamos sem querer ter a arrogância de responder. Ou arrogância ou a precipitação, né? Porque se a pessoa tiver informação concreta para apresentar que responda a alguma destas perguntas, então ela não é arrogância, ela tem a resposta, né? Não é o meu caso. Eu ainda não encontrei ninguém, eu próprio nas pesquisas, nos levantamentos que tenho realizado, não consigo ainda responder a estas perguntas. Porquê? Porque mesmo estando a Rússia afastada de diversos movimentos comerciais, como nós vamos ver aqui, e dessas transações, parecendo que está ficando isolada, tudo pode não passar de um grande teatro para chegar naquilo que eles querem, que é um governo global, um governo mundial. Nós já há algum tempo que sabemos que o objetivo deles seria dividir o mundo em blocos para depois ser mais fácil unir esses blocos num único bloco. Então, por isso é que eles criaram a União Africana, a União Asiática, a União Europeia, a União que ainda não aconteceu, mas já está em negociação há muito tempo, uma união entre o México, Estados Unidos e Canadá, como bloco comercial, e a União Sul-Americana das Nações. Seriam 5 blocos, que depois, mais facilmente, poderiam dar origem a uma fundição de blocos para um bloco único, que seria, então, um governo mundial. O que nós destacamos em algumas notícias é que todos, desde o presidente dos Estados Unidos, passando pelo Xi Jinping da China, ou à Rússia, todos estão mencionando que está sendo construída uma nova ordem mundial. A questão hoje já começa por ser o que é esse modelo de nova ordem mundial falado pela Rússia e pela China. Bom, pela China nós sabemos, né? Porque só se a pessoa for muito cega em relação ao tipo de controle tecnológico e social que está acontecendo na China, ou muito negacionista de negar, né? É que não vai ver qual é o modelo dessa nova ordem mundial que a China está falando, né? Qual é o significado desse termo para a China? Olha, se a Rússia diz que está construindo uma nova ordem mundial com a China, não me parece que seja um modelo muito diferente daquilo que está sendo aplicado na China. Que, por sua vez, em nada praticamente difere do modelo que está sendo idealizado e praticado cada vez mais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e até aqui na América do Sul. Não é? Então parece que estamos falando de uma coisa única, com diversos nomes. Será que esta divisão, né, outra pergunta que surge é, se a Rússia é uma resistente à nova ordem mundial globalista, qual o modelo da nova ordem mundial democrática de que diz está criando em parceria com a China? Existem aqui várias novas ordens mundiais? Não pode. Porque se fossem várias ordens, não seria então uma ordem mundial, não é? Dizia, olha, vai ser a nova ordem do bloco Rússia, China, Asiático, alguma coisa assim. Não chamariam nova ordem mundial. Então, se estão chamando nova ordem mundial, é porque existe aqui uma tendência de imperialização do mundo todo. É para um regime mundialmente totalitário. Então, será que todos estão falando do mesmo modelo? Ou será que cada um está falando do seu modelo e estão em competição uns com os outros para ver quem é que ganha e consegue construir e ficar à frente desse modelo que é a nova ordem mundial? Nós não temos respostas concretas, mas alguns indícios podem nos demonstrar algumas coisas. Então o que eu continuo por dizer é que se o modelo civilizacional chinês de controle tecnológico tendenciosamente absolutista é o modelo que a Rússia atribui ao termo nova ordem mundial,
Então, em nada difere dos psicopatas bilionários ocidentais que visam instaurar um governo mundial. Eu resolvi olhar como andam os movimentos de mercado internacional na Rússia e o que descobri foi um país comercialmente quase paralisado no Ocidente, extremamente limitado para realizar negócios com metais, um dos itens mais essenciais em uma guerra, e praticamente inativo em termos comerciais e financeiros. A percepção, e aqui é que é importante, algumas pessoas quando entram em contato comigo para reagir a alguns trabalhos que eu tenho feito, eu vejo que a pessoa não leu, ou não leu tudo o que escrevi, ou não leu com atenção, lê assim muito superficial, aí tem umas reações assim que eu fico assim, pronto, esta pessoa está contestando algo que está bem claro lá no artigo, será que ela não leu, será que leu e não entendeu, e pronto, eu tenho que ter paciência para responder às pessoas, né? Mas diz aqui no artigo que a percepção de um levantamento de dados, a percepção que um levantamento de dados transmite não corresponde necessariamente à verdade. Revela aí sim um ângulo de visão parcial, o qual, quando colado a outros ângulos de visão parcial de outros levantamentos de dados, poderá nos oferecer uma visão cada vez mais ampla e clara da paisagem que está sendo pesquisada. Então, jamais aqui eu coloquei uma visão definitiva, uma resposta definitiva. Uma coisa é certa, os indícios, os dados, os registros de dados que nós estamos vendo aqui mostram uma Rússia cada vez mais desvinculada do Ocidente. Para fins de comparação de dados, eu procurei o país cujo produto interno bruto fosse maior, logo, imediatamente acima da Rússia. E era o Brasil. Não foi por acaso, não é não? Então, eu peguei o gráfico dinâmico do Banco Mundial e coloquei a Rússia e o Brasil simultaneamente e nós vemos que a oscilação de um e do outro é muito semelhante, não é? A nível de produto interno bruto. Por que é que eu coloco o produto interno bruto? Porque é um termo de comparação. Eu sei que ele não é completo, existem muitos outros produtos, referências que podem ser usadas para nós podermos ter percepções sobre o movimento, mas eu resolvi usar o produto interno bruto. Neste caso aqui, acredito que ele atende ao que nós estamos querendo ver. Então nós vemos que o produto interno bruto do Brasil e da Rússia, eles são muito parecidos, né, em termos de gráfico. Então é bom nós vermos se tem o mesmo produto interno bruto, quais são as movimentações nos mercados destes dois países, comparando um com o outro, né? Então nós vemos aqui a Rússia, na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. E a quantidade de registros que a Rússia tem e o Brasil, ou seja, de empresas, fundos e até indivíduos, na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos, a Rússia ela tem 222 registros, o Brasil tem 758. Então é mais de 3 vezes mais o que a Rússia tem. Em termos de movimentações registradas, em 2022, a Rússia tem 7 movimentos. O Brasil já tem 148. É uma diferença muito grande. Para um país como a Rússia, haver apenas 7 movimentos registrados na SEC, e eu não tinha dados de outros anos, mas outros anos eu vi que havia muito mais movimento, para a Rússia é muito pouco. É praticamente parado, né? Ou seja, 7 é praticamente um movimento por mês, por alguma razão, né? E depois nós já vamos ver também que tipo de movimentos é que são estes, não é? Empresas e indivíduos são tão poucos que eu peguei e coloquei a lista aqui, né? São apenas 7 registros de movimentos na SEC, então eu coloquei aqui os 7. Se fosse do Brasil eu não ia colocar 148, seria uma lista gigantesca, né? E nós podemos ver, tem aqui os prints, né? Entre o que é do Brasil e o que é da Rússia. Então nós já vemos que na SEC a Rússia está praticamente parada. Agora vamos para o câmbio de metal de Londres. É o mercado de metal de Londres, London Metal Exchange. Como é que está a Rússia? Para quem não sabe, o London Metal Exchange é um dos mercados mais antigos do mundo, fundados em Londres. E como o nome diz, lá são negociados metais.
que já vem desde o século XVIII ou XVII. Eu não me lembro já se a London Metal Exchange foi criado nos anos de 1600, né? Ou se foi já em 1700 e qualquer coisa. Mas é muito antigo. Então, os documentos sobre a Rússia emitidos pela LME revelam diversos tipos de limitações no mercado de metais. Então, este é apenas alguns dos resultados para uma busca de Rússia no site da London Metal Exchange e destacar que a London Metal Exchange é um dos principais mercados do mundo. Então, o que nós vemos é que no dia 24 de fevereiro de 2022 existiam, este número está aqui, não é 22.048, hein? Este número está aqui é apenas um número de registro. Isto é o ano 22 e 48 é o número do documento. Ou seja, quando este documento foi lançado em 24 de fevereiro de 2022, ele foi o 48º documento a ser lançado no ano de 2022. Então, para nós lermos bem este número que está aqui, certo? Então, mas fala sobre sanções à Rússia. E diz que este aviso, isto é apenas uma introdução, porque os documentos são grandes. Se vocês quiserem ver tudo o que está escrito nos documentos, vão ter que abrir e traduzir. Alguns têm poucas páginas, outros têm mais. E este aqui é o seguinte. Este aviso resume a posição da London Metal Exchange em relação às sanções impostas pelos Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia contra a Rússia e áreas ucranianas disputadas. Temos procedimentos robustos e os poderes necessários para tomar qualquer ação que possa ser necessária para garantir a estabilidade do mercado em resposta às sanções que afetam o mercado da LME. Ou seja, eles estão olhando o que é que pode afetar eles próprios, né? Caso a LME considere necessário tomar alguma medida em relação às sanções atuais ou futuras, os detalhes serão comunicados ao mercado por meio de notificação do membro da maneira normal. Então, o que nós vemos é que no dia 24 de fevereiro de 2022 não existia ainda necessidade, ou seja, a LME ainda não sentia a necessidade de tomar qualquer medida em relação às sanções, em relação à Rússia. No dia 25 de fevereiro, ainda sobre as sanções russas, este aviso fornece uma atualização sobre o entendimento da LME sobre as atuais sanções dos Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido em relação à situação da Rússia na Ucrânia, como é que elas afetam o mercado da LME. E aqui ainda dizia que ainda não estavam vendo qualquer motivo para interferirem, né? No dia 7 de março de 2022, é lançado o 50º, primeiro documento do ano 2022, intitulado Implementação do Limite de Retrocesso e Mecanismo de Diferimento de Entrega e Alteração, que diz: a London Metal Exchange tem monitorado o impacto no mercado LME da situação na Rússia e na Ucrânia, bem como o ambiente recente de baixo estoque observado em vários metais básicos da LME. Com efeito imediato, a LME, atuando por meio do Comitê Especial, determinou que é apropriado, nas circunstâncias, tomar as seguintes duas ações em relação aos contratos de metais básicos estabelecidos fisicamente: alumínio, liga de alumínio, cobalto, chumbo, NASAC, níquel, estanho e zinco. Que é o seguinte, as medidas que eles tomam, né? As duas ações que eles tomam é o seguinte: imposição de um limite ao retrocesso para contratos Tom Next, que eu não sei o que significa, mas há um limite ao retrocesso. Introdução de um mecanismo de entrega diferida para determinados contratos. Adicionalmente, a LME, atuando por meio do Comitê Especial, decidiu alterar as medidas existentes em cobre, introduzida através do aviso 21.202 de 19 de outubro de 2021, que será retirado e substituído por este aviso, removendo a suspensão do empréstimo de nível e alterar o limite de retrocesso e o mecanismo de diferimento existentes, de modo a que estejam agora alinhados com o limite de retrocesso e o mecanismo de diferimento imposto por este aviso aos outros metais básicos fisicamente liquidados. Essas medidas entrarão em vigor imediatamente e serão revisadas conforme apropriado pelo Comitê Especial. Então, esta medida, essencialmente, elas não são diretas para a Rússia em si, mas têm a ver com a situação que eles fazem, a análise que eles fazem do cenário entre a Rússia e a Ucrânia. No dia 8 de março de 2022, lança o documento Suspensão de Níquel
Mais informações, adiamento de entrega e cancelamento de comércio. A LME tem monitorado o impacto no mercado LME da situação na Rússia e na Ucrânia, bem como o ambiente recente de baixo estoque e ambiente de alta volatilidade de preços observados em vários metais básicos da LME e, em particular, o níquel. Com efeito imediato e após a suspensão do mercado LME níquel anunciada no aviso 22 de 52, a LME, atuando quando necessário através do Comitê Especial, determinou que é apropriado, nas circunstâncias, tomar as seguintes medidas em relação aos contratos de níquel. Cancelar todos os negócios executados a partir das 0 horas, horário do Reino Unido, em 8 de março de 2022, no mercado, entre escritórios e na LME Select, até novo aviso. Reparem bem, os contratos que foram feitos de níquel foram simplesmente cancelados. Todos. Adiar a entrega de todos os contratos de níquel fisicamente liquidados com vencimento em 9 de março de 2022 e qualquer data de pronto subsequente em relação à qual a entrega não seja praticável, conforme determinado pela LME e notificado ao mercado, devido a uma suspensão de negociação e de acordo com o processo deste edital. Ou seja, nós estamos a ver que está havendo limitações, não à Rússia, mas ao mercado em geral, devido à situação que está havendo ali na Rússia. O que é que nós estamos a ver com isto? Que este conflito, essencialmente mediático, não sei até que ponto é que ele tem as dimensões que dizem que tem, o que nós estamos vendo é que está sendo justificação para frear muito movimento a nível comercial. Após o anúncio pelo Reino Unido de 35% de tarifas adicionais sobre as importações de cobre russo, chumbo, alumínio primário e liga de alumínio, reparem bem, o anúncio do Reino Unido de 35% de tarifas adicionais sobre as importações de cobre russo, ou seja, tudo o que for importado oriundo da Rússia é cobrado 35%. Este aviso anuncia a suspensão imediata de colocação das marcas listadas no apêndice 1 em garantia em armazéns listados na LME no Reino Unido, a menos que o armazém possa estabelecer que a data de exportação da Rússia era anterior a 25 de março de 2022. Então passamos a ver um produto russo começando a ser muito mais caro. Neste caso aqui, o alumínio. É o chumbo, alumínio, o cobre, o chumbo, alumínio primário e liga de alumínio. Passam a ser muito mais caros do que se forem oriundos de outras partes do mundo. 4 de maio de 2022, suspensão da garantia de marcas russas de chumbo. Este aviso anuncia a suspensão da garantia do chumbo produzido na Rússia em qualquer armazém aprovado pela EME com efeito imediato. Ou seja, eles não dão qualquer garantia em relação ao chumbo produzido pela Rússia. Quem quiser compra com o seu próprio risco. 22 de julho de 2022, sanções russas. O entendimento da LME sobre como as recentes sanções dos Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia contra a Rússia e áreas ucranianas disputadas podem afetar o mercado da LME. Ainda é uma análise. Então nós vemos que existe um encolhimento deste mercado e com impostos adicionais sendo colocados à Rússia, o que vai empurrando a Rússia para um isolamento, porque se o metal lá fica mais caro, obviamente os países vão comprar metal a outros países e não à Rússia. Então o que nós estamos a ver é aparentemente um afastamento da Rússia em relação ao comércio com a Europa e os Estados Unidos. Isso não quer dizer que não possa ser tudo um grande teatro, não é? Que tudo isto aqui são apenas passos para chegar aos finais. Também fui na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha. A Rússia tem 6 ações, 14 índices, 1 título, 11 ETPs, 2 fundos e 40 certificados. Quando comparado com o Brasil, a diferença pode não parecer tão óbvia, mas são 9 ações, 33 títulos e 162 certificados. Nós vemos que existe um declínio de títulos, por exemplo, comparando títulos, a Rússia tem 1, o Brasil tem 33, ações tem 6, o Brasil tem 9,
E certificados, a Rússia tem 40 e o Brasil tem 162. Então nós vemos que existe um declínio acentuado a partir de 2022 de movimentos ocidentais na Rússia. Também fomos dar uma olhada no fundo russo JP Morgan e o que podemos ver pelo gráfico é que até antes de 2022, isto para setembro, para aí outubro de 2021, começou a descida e começou com mais acentuado, a ser mais acentuado a partir de 2022. Isto, o JP Morgan, o fundo Rússia JP Morgan. Também tem um DWS Rússia, que também podemos ver que está em queda. Não é? Está em queda. Então nós vemos que a maior parte, todos estão em queda. Nós vamos olhar as empresas ocidentais na Rússia, negociações com a Rússia, fundos que estavam a fazer captação de recursos para obras na Rússia e todos estão apresentando declínio. Estes são os vários índices que foram captados e todos eles nós vemos a mesma coisa. Tudo indo para baixo, muito para baixo. Isto no espaço de alguns meses. Neste caso aqui foi a partir de fevereiro de 2021, todos esses índices, né? Então, quer dizer, a Rússia está sendo vista no mercado como um lugar nada confiável, de alto risco para fazer investimentos e negócios, né? Podem ver os gráficos todos para baixo. Ora, estes dados que foram apresentados aqui, eles não estão isolados. Eles estão, por exemplo, junto com estes dados do Fórum Económico Mundial. A lista de empresas e dados estatísticos expõem as verdades. Este é de 24 de maio de 2021. Quando nós vamos fazer uma comparação com este de artigo de 17 de julho de 2022, é muito interessante fazer a comparação destes dois artigos sobre o Fórum Económico Mundial, de 24 de maio de 2021, aqui, e o de 17 de julho de 2022. É um ano, pouco mais de um ano depois de lançado. Quando nós fazemos a comparação, nós vemos que existiam no Fórum Económico Mundial deixa-me ver aqui. Okay. Nós vemos que existiam muito menos parceiros do Fórum Económico Mundial. Nós vimos aqui que existiam no ano 2021, alguns aqui têm o número, existiam 625 parceiros no Fórum Económico Mundial, hoje tem 871 parceiros. Nenhum parceiro é da Rússia hoje. Quando nós fizemos o levantamento no dia 24 de maio de 2021, sobre a lista de empresas e parceiros do Fórum Económico Mundial, nós vimos que tinha a Rússia aqui. Ó. A Rússia está aqui. Era um dos países parceiros. 72 países com empresas, corporações parceiras do Fórum Económico Mundial. E a Rússia era uma. E nós vemos aqui, eu na altura fiz a quantidade de empresas por país, e a Rússia tinha 16 empresas dentro, como parceiras do Fórum Económico Mundial. Isto em maio de 2021. Hoje, em julho de 2022, sim, hoje, quando foi feito o artigo, né? Nós vimos que, além de não existirem quaisquer parceiros russos, simplesmente há um silenciamento sobre isso. Sobre essas empresas, desapareceram simplesmente. Quer dizer, aumentou a quantidade de parceiros dentro do Fórum Económico Mundial, mas a Rússia desapareceu. E vemos que são muitos países com representações de empresas dentro do Fórum Económico Mundial. Então, esta informação que foi passada aqui, ela não está isolada. Também olhámos no artigo de 5 de julho de 2022, nós estivemos vendo onde é que a Rússia estava dentro das principais instituições globalistas e vimos que ela está continua presente e ativa dentro das principais instituições. Algumas delas são praticamente invisíveis
nos principais meios de comunicação social, como por exemplo o BIS, ou então o Comitê da Basileia em Supervisão Bancária, que pertence ao BIS, Comitê em Sistema de Financeiro Global, Reunião de Economia Mundial, Comitê dos Mercados, todos estes grupos de trabalho dentro do BIS têm membros da Federação Russa e nós não sabemos disso, né? Não sabemos através dos meios de comunicação social porque eles não falam sobre isso. E o que é que continua então fazendo tantos membros russos dentro do BIS? Faz lembrar a Segunda Guerra Mundial também, quando nós vimos, fazendo o levantamento, presença de membros do partido nazista dentro do BIS desde os anos 30 até 1945. Exatamente a mesma coisa, neste sentido aqui. Né? Nós já tivemos vendo isto. Também identificámos presença da Rússia no Comitê de Câmbio Externo Global, no Instituto de Estatística Internacional, no Conselho de Estabilidade Financeira, um dos principais organismos, mecanismos que trabalham junto com o BIS, apesar de ser pouquíssimo conhecido, a Associação Internacional de Seguradoras e Depósitos, a Associação Internacional de Supervisores de Seguros, a Organização do Tratado Atlântico Norte, a NATO, a Organização Mundial de Saúde, Comissão Trilateral, a Organização Mundial de Comércio, em todas estas a Rússia continua presente e ativa. A Organização Internacional do Trabalho, em todas elas, ela continua presente e ativa. Então, quando ela desaparece do Fórum Económico Mundial, eu confesso, o primeiro pensamento que me veio foi tiraram ela do Fórum Económico Mundial, porque o Fórum Económico Mundial está muito na boca aí do pessoal das conspirações. Né? Então, será que retiraram eles de lá só para parecer ser alguma coisa? Bom, meus amigos, esta live está sendo gravada, não é? Não conseguimos transmitir no YouTube. Os micros estão em aberto. Esta é uma das vantagens de fazer aqui no Telegram. Quem quiser participar, esteja à vontade com perguntas, alguma observação, comentário. Os micros estão em aberto. Entretanto, vamos fazer um pequeno intervalo só para beber água. Bebam água. Homens, mulheres e trigo, arados, tratores, que lindas paisagens. Pardais cooperativos para tantos amores, o campo tem homens. Pois é, meus amigos, tem sido uma viagem incrível aqui, mergulhando. Espero que estejam recebendo alguma clarificação com estas apresentações. No YouTube, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o texto. Claro que eu consigo. Pegar o texto que foi publicado junto com a live, que era para ser a live do YouTube, que não conseguimos transmitir, né? Já fechar aqui para desocupar a memória. E nessa live, nesse texto da apresentação da live, deixamos perguntas-chave para o que estamos aqui pesquisando, né? O que estamos aqui vendo. Então, aqui ficou com pouquíssimo tempo, 4 minutos, não chegou a 5, não conseguimos transmitir mais. Né? Eu vou tirar aqui o som. Porque o que interessa aqui são as perguntas que estão aqui. As perguntas que ficam, que eu deixo aqui para todos nós. A Rússia está realmente resistindo à nova ordem mundial globalista? A nova ordem mundial democrática que a Rússia e a China estão anunciando como resultado das suas parcerias contrapõe-se à nova ordem mundial anunciada pelos Estados Unidos e pela Europa? Ou será tudo um grande teatro mundial para a instauração de um governo mundial e de um único modelo civilizacional já acordado pelos governos e instituições globalistas?
Então, meus amigos, os micros estão em aberto. Se alguém quiser falar, se ninguém quiser participar, se pronunciar, eu darei por encerrada esta live, agradecendo a todos a vossa presença, agradecendo a compreensão, e isto está sendo gravado e será depois publicado no YouTube. Lenice, quer falar? Não. Sim, sim. Você mencionou que a Rússia participa ainda da NATO, da OTAN, e aparentemente na guerra é uma guerra contra a OTAN. Eu fiquei com essa dúvida. Eu não entendi exatamente. Pois é daquele. Vamos aqui olhar aqui. Aí onde é que está? São aqueles sinais contraditórios que nós temos acesso, que nós ficamos assim, como assim, né? Vamos ver aqui onde é que está. Aqui, na NATO. Conselho de Parceria Euroatlântica. Tem 20 países membros. A Federação Russa é membro. A cooperação prática foi suspensa desde 2014 em resposta à anexação ilegal e ilegítima da Rússia e da Crimeia, na Ucrânia, que a OTAN nunca reconhecerá. Os canais políticos e militares de comunicação permanecem abertos. Então, tem aqui uma nota, não é? Ela continua sendo participando da NATO ali no Conselho de Parceria Euroatlântica, mas aparentemente está com os movimentos limitados, né? Vamos ver aqui, isto aqui, parceiros, ok, vamos ver aqui, países membros da NATO, vamos ver aqui, porque aqui nós conseguimos ver, neste link aqui, aqui está a Rússia, e tem uma chamada aqui com um 2, né? Esse 2 estará onde é que está esse 2? Está aqui. Pois, é isso que eu li ali, né? A cooperação prática foi suspendida desde 2014 em resposta à anexação ilegal e ilegítima da Crimeia, Ucrânia. Então, vamos aqui olhar, quando eles dizem membros, quem é que eles dizem que são membros? A Rússia também deve estar, né? Mas está limitada, né? Não está aqui. E pode estar em... Não, devia estar em Russian Federation. Não está como membro. Aí. A NATO, a aliança, consiste de 30 países membros independentes. Então, a Rússia não está aqui como membro da NATO. Interessante, não é não? Mas ela está ali dentro disto aqui. Vamos ver aqui. Onde é que ela estava? Aqui. Que é o Conselho de Parceria Euroatlântica. Então, eles dizem que consiste em todos os países membros da NATO e os seguintes parceiros para a paz. Países parceiros para a paz. Isso teríamos que fazer uma pesquisa mais aprofundada aqui para vermos o que é que a Rússia tem feito aqui dentro, né? Mas estamos a ver que o movimento dela também está limitado aí, né? Grato, Lenice, por trazer isso para nós trazermos mais clarificação sobre esse assunto. Mais alguém está querendo participar, fazer alguma observação? Observações são sempre bem-vindas. Reparem que esta aqui da Lenice foi bem no alvo, para a gente entender que ela está na NATO, mas não está muito ativa, né? Então, não havendo mais participações, eu vou dar por encerrada esta live. Sinto muito este equívoco com o YouTube. O YouTube está querendo, não me está bloqueando, mas está meio que dificultando o negócio, né? A informação continua sendo passada. Quem está interessado acessa. E, mais uma vez, desejando muita saúde para todos.
vou dar por encerrado mais uma vez com a vinheta. E até a próxima! O campo tem homens, mulheres e trigo, arados, tratores, que lindas paisagens.